Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Oi, gente, boa noite a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham nessa série de mensagens e nos dão alegria de suas presenças, ok? Você é sempre bem-vindo, esteja sempre conosco, compartilhe, se você quiser, o link dessa mensagem com pessoas que você se relaciona, com seus amigos, os seus faces amigos, seus amigos de suas redes sociais, ok? A minha oração é que Deus, em sua infinita bondade, nos ajude aqui desafiados por Ele, sejamos ou respondamos, né, com gratidão a Ele por todos os benefícios, por sua graça, por meio de Cristo Jesus. E, acima de tudo, com o entendimento de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos de fato, que dependemos dEle, que necessitamos dEle, como submissos a Cristo e comprometidos com a igreja e com a prática do bem, estamos dispostos, devemos estar dispostos, e nós nos dispomos a anunciar o Evangelho que transforma e outros possam submeterem-se a Cristo Jesus, que outros possam ser transformados e, como nós, se tornarem discípulos de Cristo Jesus. Fazer discípulo, portanto, não é só nossa responsabilidade como pessoas enviadas por Cristo Jesus, mas também um grande privilégio que nos acompanha, ok? Por isso temos causa e temos missão. Todo morador de Taguatinga e cada pessoa do mundo precisa compreender o Evangelho de Jesus, precisa compreender esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação dele. Precisa compreender esse Evangelho que transforma e que muda o pecador, ok? Hoje continuamos a nossa série de mensagens, mas, no entanto, hoje nós teremos o último tema dessa série. Falaremos acerca desse último tema dessa série, Vida 100% em Cristo Jesus. Vida 100% em Cristo Jesus é vida de fato, é vida verdadeira, é a verdadeira vida, a vida que importa, a vida que permanece, vida eterna, vida de Deus. É vida 100% em Cristo porque é dada por Ele, porque é sustentada, é mantida, é conduzida por Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, portanto, é ter segurança, é ter paz, é ter esperança, é ter amor, é ter cuidado de verdade. Viver em Cristo significa viver o que não podíamos, viver o que não merecíamos, porque não tínhamos qualquer chance de viver o tipo de vida que temos por nós mesmos. Estávamos mortos no poço de corrupção e Cristo, o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio da glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Tomou a forma de homem, fez-se semelhante aos homens, nos salvou e nos deu a vida que hoje nós temos. A vida que hoje nós desfrutamos, a verdadeira vida, vida 100% em Cristo Jesus, ok? O tema de hoje será 100% amando 100% a Deus. Certamente é uma resposta que nós precisamos dar a Deus por todos os seus benefícios. Amar a Deus, amando 100% a Deus, dando toda a importância a essa relação que você tem com Ele. E todos nós sabemos que, todos nós entendemos que não existem dúvidas
ou qualquer dificuldade em entender que existem coisas que nós prezamos, existem coisas que nós as consideramos importantes, muito importante para nós. Como exemplo, ou por exemplo, a família, a vida profissional, o casamento, a educação dos filhos, os projetos, ok? Não é problema que essas coisas estejam num grau de importância grande para você. Não é problema que você mantenha essas coisas importantes para você. Pelo contrário, elas devem estar mesmo em prioridade para a sua vida. Mas deve ser claro para você, para mim, para todos nós também, que Deus deve ser prioridade na sua vida. Que Deus está acima de todas essas coisas. Que Deus vem primeiro. A sua relação com Deus vem antes de qualquer coisa. E eu estou dizendo Deus, meus irmãos e amigos. Não estou me referindo aqui a fazer coisas relacionadas a Deus, porque senão podemos confundir e entrarmos num ativismo completo e achando que isso é priorizar a Deus, ok? Precisamos priorizar a Deus como a sua palavra nos adverte, como a palavra de Deus nos empurra para isso, como a palavra de Deus nos encoraja a dar prioridade a Ele, a amá-lo completamente. Como o salmista, devemos então meditar nessa palavra que nos ajuda a entender a prioridade que nós devemos ter com Deus e priorizar de fato a esse Deus. E de coração desejá-lo, de coração suspirar por Ele. Ok? E de fato o salmista diz que como a corça suspira pelas águas, ele suspira pela presença de Deus. Nesse sentido, precisamos orar para que Deus nos ajude a ter um coração obediente que prioriza os mandamentos do Senhor, que prioriza a palavra do Senhor e que desfruta da sua presença diariamente, em casa, no trabalho, na faculdade, em todo o lugar, que diariamente desfruta da sua relação com Deus e faz isso de forma a receber de Deus, por meio da sua palavra, a direção, né, para que esse relacionamento seja de fato aquilo que a palavra de Deus está estabelecendo, ok? Então, nesse nosso último tema da série, vamos refletir sobre esse amor a Deus, sobre esse amor que prioriza a Deus, sobre esse amor que é resposta a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado por meio de Cristo, né? Isso equivale a dizer que nós estamos gratos a Ele por Cristo Jesus. E por isso o nosso amor a Ele deve ser total, deve ser incondicional, ok? Amar a Deus 100%, então, deve ser amá-lo na perspectiva de quem Ele é. Não só apenas na perspectiva do que nós podemos receber dele. Não há como nos relacionar com Deus na base da barganha, na base de negociatas, né? De fato, precisamos ser mais assertivos em nosso relacionamento com Deus e amá-lo de fato e desejá-lo completamente, ok? Precisamos responder a Deus nessa perspectiva, amando 100%, amando de verdade, amando por inteiro. E amá-lo por inteiro é obedecer os seus mandamentos. Veja o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 14 e 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você, de fato, tem amado a Deus como você precisa amar? Se você ama a Deus de fato, então você tem obedecido os seus mandamentos. Então você tem disposto o seu coração
a obedecer, a receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida através da sua palavra. João também, no capítulo 14, versículo 20, diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Ok? Então, o nosso amor a Deus, ele impreterivelmente está relacionado à nossa obediência à palavra de Deus. Está relacionado a se nós compreendemos e recebemos a palavra de Deus ou não. Aquele que obedece os mandamentos do Senhor, esse é o que o ama. Aquele que tem o coração disposto e colocado em Deus através da sua palavra. E por causa disso, a sua prática de vida é, de fato, coerente com aquilo que ele aprendeu do Senhor. Ok? O versículo 3 do capítulo 5 de 1 João também nos traz uma palavra que nos ajuda a entender isso, né? Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados, né? Então vejam que em que consiste o amor a Deus, né? Obedecer os seus mandamentos e entender que eles não são pesados, entender que eles são vida para nós, entender que eles são aquilo que demonstra de fato a nossa relação com Deus. Portanto, é a partir desse tema que nós queremos falar com você nessa noite, ok? Eu quero orar com você nesta hora para que Deus abra o seu coração, abra o meu coração e que sejamos desafiados, então, a entender e a receber a vontade de Deus para as nossas vidas, a compreender como é que a gente responde a Deus na perspectiva do nosso amor a Ele, ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, eu quero te louvar, porque antes que nós amássemos o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável, de uma maneira que não compreendemos, mas o Senhor nos amou, nos salvou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. E fez tantas outras coisas por nós, nos redimiu, nos adotou, nos reconciliou contigo, nos deu esperança, nos deu vida, vida de fato, vida em Cristo Jesus. E hoje queremos, Senhor, entender o desafio da tua palavra a nós, para respondermos a ti na perspectiva do nosso amor contigo, amando 100% ao Senhor. Certamente perseguiremos esse amor, perseguiremos essa completude do amor. Gostaremos, desejaremos amar o Senhor, priorizar o Senhor, amar o Senhor completamente, por inteiro, porque o Senhor é esse Deus que fez todas as coisas e fez todas as coisas por nós também. Nós somos gratos a Ti e oramos ao Senhor que o Senhor abra os nossos corações para que nós possamos entender a Tua palavra. Ok, eu trouxe para a nossa reflexão, claro, um texto bíblico que vai nos ajudar a entender um pouco mais, ou vai nos ajudar a compreender como nós devemos amar esse Deus, ok? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao versículo 28. A palavra de Deus, então, nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer
para herdar a vida eterna. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Um texto conhecido, texto que já lemos algumas vezes, né? E cada vez que a gente se depara com o texto bíblico, temos sempre coisas a aprender, a compreender, verdades a assimilar, ok? E para dizer um pouco, né, do contexto desse texto, né, Jesus está mais uma vez sendo tentado ali, né, nesse momento, nesse encontro com os discípulos, tentado pelos líderes ou os líderes religiosos, né, naquele momento, a se contradizer, né, com suas próprias palavras. A necessidade era apenas de um motivo, eles queriam só um motivo, era o que eles desejavam, para acusá-lo e para matá-lo, ok? É por isso que o texto está também dizendo, em certa ocasião, num momento que, para o autor do livro, é um momento que ele lembra bem, foi um momento em que essa narrativa se deu, né? E ele está colocando, então, essa perspectiva daqueles que tentavam Jesus, daqueles que estavam querendo pôr Jesus à prova, estavam tentando que Jesus se contradissesse, né? Que houvesse contradição naquilo que Jesus estava ensinando. E vejam que o interlocutor não é qualquer um, né? Vejam que eles estão aqui já tentando deferir o ataque final, né? O golpe fatal em Jesus, tentando que Jesus fizesse qualquer coisa, falasse qualquer coisa que fosse digno de acusação e condenação, porque eles queriam mesmo matar Jesus. Sabe, aquelas pessoas que muitas vezes estão esperando apenas um deslize para acusar. Ali estavam pessoas dispostas a, inclusive, mentir para acabar com o ministério de Jesus, para acabar com a vida de Jesus, para dar fim à influência de Jesus e a tudo aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. Então, havia muita gente de olho em Jesus, pessoas que estavam esperando um deslize de Jesus para acusar, para julgar, tipo de pessoas que nós encontramos hoje também em nosso meio, né? Pessoas que muitas vezes estão ali dispostos a aproveitar-se de deslizes, né? Nós temos visto o cenário nacional, como estas coisas são tão patentes aos nossos olhos, como as pessoas estão espreitando umas às outras, tentando para acusar, para julgar, para oprimir, para condenar, para acabar com o projeto da pessoa. Gente que fica como se tivesse com uma lupa, escavando o passado, tentando encontrar qualquer resquício que comprometa a pessoa para, de alguma forma, dar fim a tudo aquilo que aquela pessoa representa. Assim estavam essas pessoas ali da época de Jesus, tentando
pegar Jesus, tentando de fato a Jesus, provar Jesus com aquilo que ele próprio dizia, com a sua vida, com as suas palavras, né, com o seu testemunho. Veja o quanto que isso é importante para as nossas vidas, para os nossos projetos, para a missão de Deus em nossas vidas, né? Pedro nos alerta que nós não devemos ser perseguido ou entrar em luta, né? Em alguma luta, em alguma dificuldade, principalmente porque nós provocamos isso, né? Porque nós demos causa a isso. Mas veja que o texto está dizendo, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Veja que dessa vez a intenção era escancarada, a intenção era claramente perceptível pelo grau de importância que desfrutada por esse interlocutor. Ele era um perito na lei, ok? Alguém que entendia muito da lei, alguém que lidava com a lei diariamente, que era especialista na lei. Então a sua pergunta deveria ser primeiro relacionada a alguma coisa da lei, claro, é lógico com relação a isso, algo que ele sabia bem. E logicamente ele esperava uma resposta que afrontasse diretamente essa lei, uma pergunta. É por isso que ele foi capcioso nessa sua pergunta, né? A intenção dele é que Jesus respondesse de forma que afrontasse essa lei, claro, para concretização das suas intenções. Então, embora a pergunta desse perito, demonstrasse muito mais o conhecimento que ele tinha da lei, demonstrasse muito mais, ou fosse muito mais uma demonstração da sua intelectualidade, era fato, no entanto, que a pergunta dele era uma pergunta relevante à época, era uma pergunta importante, né? E perguntas sinceras, claro, devem receber respostas honestas, mas também perguntas que, embora não sejam sinceras nem honestas, mas que sejam relevantes, precisam ser aproveitadas para que nós possamos ensinar, para que tenham respostas coerentes, que possam causar mudança, que possam influenciar, claro, as pessoas que estão nos ouvindo. E Jesus, logicamente, não se furtou a isso. Jesus não deixaria essa pergunta sem resposta, porque, apesar de todos os pesares, havia ali algo importante a ser ensinado, havia ali pessoas, muitas pessoas, que desejavam e precisavam saber, ouvir a resposta de Jesus, né? Muitos não sabem como herdar a vida eterna. E muitos não sabem, na verdade, porque muitas vezes estão procurando, buscando neles mesmos, né? Estão buscando no seu conhecimento, estão buscando nas suas próprias forças, estão buscando naquilo que eles são. Veja que a pergunta do perito é: o que preciso fazer? O que eu preciso fazer? A intenção dele é: me diga como é que eu faço, que eu não preciso do Senhor, que eu não preciso de mais nada. Eu vou lá e busco, eu vou lá e faço, eu vou lá e me esforço, eu tenho condições de fazer isso. Como se, de fato, ele pudesse fazer alguma coisa. Entendeu? Já dissemos aqui, e vamos continuar dizendo, né? Já dissemos algumas vezes,
E vamos continuar dizendo que essa questão de salvação não tem nada a ver com o que você pode fazer, não tem nada a ver com o que você já fez, não tem nada a ver com aquilo que você, com o seu mérito, com aquilo que com aquilo que você é, mas com tudo aquilo que Cristo já fez por você. Tem a ver com Ele, é com o que Ele pode fazer, é o que Ele já fez por você. Não tem a ver com a gente, mas tem a ver com Ele, tem a ver com Jesus. Nunca, nunca será por mérito, ok? Por nosso mérito. Ser inteligente e praticar boas ações a favor, né, do necessitado, ou fazer coisas pela sua comunidade, distribuir cestas, arrecadar donativos, se importar com as pessoas que estão passando por dificuldades, como agora nós estamos vendo muita solidariedade, muita gente se movimentando, a igreja também, muita gente da igreja fazendo uma série de coisas, né? Mas essas questões, elas não são garantia de salvação, elas não podem nos conduzir à salvação, elas não podem nos garantir a salvação. Que Jesus, ele, claro, sabia disso e ele não poderia deixar aquele perito sem a resposta, né? Sem que ele pudesse ser conduzido ao entendimento da salvação. Então, ele, como ele fez aquele perito, ele faz a nós, ele faz a você, ele faz a todos aqueles que estão, a todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que estão sendo, que estão ouvindo a voz de Deus, todos aqueles com quem Deus está trabalhando, né? E Ele conduz-nos a essa resposta, né? Tão necessária, tão prioritária para nós, ok? Vejam como o que diz o versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Veja que Jesus está conduzindo aquele perito, apesar da sua prepotência em achar que ele estava no controle das coisas ali, Jesus é quem de fato o está conduzindo para que ele possa entender, para que ele possa ter a resposta, ok? E aí, por causa disso, Jesus não começa com o que ele tem que fazer, mas com o que ele precisa saber, com o que a palavra produziu no seu interior. O que você leu? Como é que você interpreta isso aí? O que a palavra de Deus produziu no seu interior? Você é perito, você conhece bem a palavra, como você a interpreta? Como você recebe essa palavra? O que ela está falando no seu coração? O que ela está dizendo para você? Preste atenção, você também que está ouvindo, você que está me acompanhando, preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção no que a palavra de Deus fala com você. O que é que ela fala contigo? Como ela fala contigo? O que ela está falando ao teu coração? Qual o desafio de Deus a você por meio dessa palavra? Era o que Jesus estava dizendo para aquele perito. O que é que a palavra de Deus está falando contigo agora? Alguém disse, a lei diz, faça isso, e nunca é feito. A graça diz, crer nisso, e tudo já está feito. Ok? Se referindo, claro, à graça de Jesus. Foi Martinho Lutero que falou. Ok? Logicamente, porque Martinho Lutero já tem um entendimento do fato de que Cristo é quem
nos salva, nos transforma, né? A lei é apenas um aio que nos conduz a Cristo. E é isso que Jesus está fazendo, conduzindo ou aproveitando da lei, que já era aquela condutora, né, das pessoas a Deus, a Cristo Jesus, e ele aproveita e está conduzindo esse homem para ele mesmo, ok? Então, conhecer os mandamentos do Senhor é sempre bom, porque ele nos conduz para Jesus. Veja que Jesus está valorizando, né, aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está compreendendo, porque é essa condição, né, os mandamentos nos dá do Senhor a condição essencial aos que já herdaram a vida, aqueles que vão herdar a vida eterna também, ok? Conhecer os mandamentos do Senhor, ouvir o que Deus está falando conosco, receber o desafio de Deus para as nossas vidas. Não só, claro, os que são de fato cristãos, mas toda pessoa, toda família, toda comunidade, toda cidade, todo o país, né, devia se debruçar sobre a palavra de Deus, ler o que nela há, o que nela tem, interpretá-la, receber o que ela diz e, em obediência, praticar o que a palavra de Deus nos diz. Esse é o grande desafio daqueles que certamente se relacionam com Deus, daqueles que querem amar a Deus, daqueles que se dispõem a amar 100% a Deus, porque ela é ela a palavra de Deus que nos ensina a amá-lo. É a palavra de Deus que nos ensina a amá-lo. É a palavra de Deus que nos ensina a honrar a Deus, a buscá-lo de todo o coração. É a palavra de Deus que nos ajuda a entender tudo aquilo que somos, que temos e que precisamos para responder a Deus na medida do que recebemos por meio de Cristo. A palavra de Deus é o grande diferencial nas nossas vidas. Se queremos amar a Deus, se nos propusemos a responder a Deus na medida do que recebemos por meio de Cristo, precisamos da sua palavra, precisamos ouvi-la, precisamos saber quais são os desafios dela para nós. O que ela está tentando falar conosco, o que ela pode produzir, o que ela está produzindo em nossos corações. Ok? O versículo 27 diz, ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Quem está respondendo é o perito. Jesus está perguntando, o que está escrito na lei? Como você a lê? E ele disse, o que está escrito, então ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ok? O coração, a alma e a força é mais que saber intelectualmente. Ok? Mais do que saber ou ter informações de Deus, é conhecê-lo, é querer se relacionar com Ele, com o coração, com a alma e com toda a nossa força. Isso é um envolvimento completo, é um envolvimento absoluto que só podemos adquirir por meio da palavra, por meio de Cristo Jesus também, que é a palavra e que é a demonstração do amor de Deus de forma concreta. Quando nós entendemos o que nós recebemos de Deus por meio de Cristo Jesus, nós entendemos que Jesus é a demonstração do amor de Deus de forma concreta. Amar a Deus, portanto, já é uma exigência recompensada. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro,
porque Ele nos deu Jesus, porque Ele fez todas as coisas que nós temos por meio de Cristo Jesus. O Deus único e verdadeiro tem de ser o alvo máximo da nossa adoração e do nosso amor. O amor demonstrado em nossa prática de vida cristã precisa levar em conta a prioridade, ter Deus como prioridade, né? Deus é o alvo máximo da nossa adoração, do nosso amor, o amor demonstrado diariamente na nossa prática de vida cristã. Mais uma vez, eu vou citar Lutero, que disse o seguinte: aquilo que prendes, a que prendes o teu coração, aquilo a que prendes o teu coração é propriamente o teu Deus. Aquilo a que prendes o teu coração é propriamente o teu Deus. O que é que tem de fato conquistado o nosso coração? Aonde está o nosso tesouro? Né? O nosso coração estará aonde estiver o nosso tesouro. E onde está o nosso coração? O que tem de fato conquistado o nosso coração? O que tem feito o nosso coração desejar, ansiar por Ele, se preocupar, se deleitar? O que é que tem chamado a atenção do nosso coração? O que é que nós amamos tão profundamente, se não a Deus? Lutero, então, está certo quando ele diz aquilo que prendes o teu coração é propriamente o teu Deus. Porque, de fato, temos outros deuses, temos outros amores, quando não priorizamos a Deus. Quando o nosso coração não está em Deus, quando o nosso coração não está cativo a Deus, estamos substituindo, né, o Deus verdadeiro das nossas vidas por falsos deuses. Qualquer coisa fora do amor de Deus e do serviço ao próximo não pode ser tido como obediência aos mandamentos de Deus. Não obedecemos aos mandamentos de Deus quando dizemos que amamos ao próximo ou servimos o nosso próximo, mas não fazemos isso de acordo com o amor que nós temos a Deus. Porque, como diz a palavra de Deus, Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, o fim do mandamento é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A verdade é que qualquer mandamento cumprido sem amor é pecado, né? Mesmo que tenha a aparência de ser santo, puro ou bom. Como disse o apóstolo, o fim do mandamento é o amor que procede de um coração puro. Né? A finalidade, o propósito do mandamento, da lei, né, é o amor que procede de um coração puro. Qualquer que seja a nossa ação, a nossa atuação fora dessa verdade, na verdade, se constitui num pecado. Mesmo que o que nós fizermos tenha essa aparência de boazinha, de bonzinho, de santo, de puro e bom. Ok? Por isso, depois que entendemos que amar a Deus, ou amar 100% a Deus, deve ser a nossa resposta a Ele. Depois que nós entendemos que amar a Deus, ou 100% a Deus,
deve ser a nossa resposta a Ele, precisamos então buscar isso, buscar fazer isso, buscar cumprir isso de todas as formas, né? Nos esforçar para que essa seja uma verdade em nossas vidas. Jesus nos ajuda a entender isso, né? Porque Ele nos conduz, assim como conduziu aquele perito, a perceber como é que deve ser a prática disso, né? Eu preciso entender como é que eu vou amar a Deus 100%. Jesus, então, está conduzindo aquele homem, está apresentando a ele como é que seria tudo isso que a palavra, a lei está apresentando ali e dando a ele a possibilidade, a oportunidade de aprender, então, como responder àquele desafio da palavra de Deus, né? O que que Jesus faz? Quando ele termina de dizer, quando ele termina de fazer a leitura, né, de toda, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus diz, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Okay? O que que Jesus está dizendo? O que que Jesus está fazendo? Está conduzindo ele a um maior entendimento de como é que se dá a prática, né, de amar a Deus com toda a força, com todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Nos próximos capítulos, né, versículos desse capítulo, esse jovem vai, então, perguntar quem é o próximo dele, né? E o texto já está dizendo, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. O próprio texto já responde isso. Mas quando Jesus diz para ele, você respondeu bem, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Parece, ou Jesus está dando a entender que, já que ele consegue, né, entender a lei, já que ele é perito na lei, então que ele cumprisse a lei completamente para poder herdar a vida eterna. Ou então aproveitar-se a oportunidade da graça. E Jesus apresenta a graça, né, por meio de uma historinha, né? Mas é preciso a gente entender que muitas vezes é fácil se relacionar, pensar, entender, internalizar que é fácil se relacionar com Deus simplesmente fazendo coisas da religião, né? É mais fácil se render a esse tipo de coisa do que se render à graça de Deus. Mas, logicamente, tais pessoas vão chegar numa encruzilhada. Ok, é isso aí que a palavra de Deus está dizendo. Você acha que você é competente, que você tem força, que você consegue fazer tudo isso, cumprir toda a lei? Se você consegue, ok, legal, faça isso, você respondeu corretamente. Faça isso e você vai viver. Acontece que nós não conseguimos cumprir toda a lei. Nós não conseguiríamos e não conseguiríamos cumprir toda a lei. É por isso que muita gente está tentando trabalhar esse relacionamento com Deus a partir de coisas que ele faz, né? E de certa forma dizendo também, como esse perito, que ele está pronto para herdar a vida eterna porque ele pode fazer isso, porque ele pode
responder na medida do que a lei exige, né? Mas o que é que Jesus está dizendo para aquele perito? O que é que Jesus está fazendo com ele também? Jesus está fazendo com ele e ele já fez conosco e quer fazer com todos aqueles que abrirem os seus corações, né? Jesus nos quer fazer entender que a vontade de Deus ela está relacionada, né, com uma prática bem diferente do que a gente compreende, que a gente entende. Quando a palavra diz ame o próximo como a si mesmo, Jesus aproveita isso, né, e conta a história do bom samaritano. Jesus contou essa história para lembrar que de fato é fácil se relacionar com Deus por meio de coisas que a gente faz para a religião. É mais fácil fazer isso do que se render à sua graça. Mas o que Jesus quer de fato nos fazer entender é que fazer a vontade de Deus é amar o próximo. Amar a Deus é amar o próximo. Isso é a prática de amor a Deus. João, no capítulo 1 de João, no capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, ok? O próprio Antigo Testamento já estabelecia, lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, ele dizia o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Então, amar a Deus é amar o próximo. Fazer a vontade de Deus é amar o próximo. Se eu acho, se eu quero, se eu entendo que eu preciso amar 100% a Deus como resposta a tudo aquilo que Ele fez por mim, me dando Cristo Jesus, eu preciso levar em conta o meu próximo, ok? Mas, claro, Jesus estava percebendo aquela perspectiva daquele perito e o que ele está fazendo é confrontando aquele perito com o seu conceito de amar a Deus, né? O conceito dele versus o conceito bíblico de amar a Deus. Porque, veja, é menos incômodo, por exemplo, pensar no próximo como parente, né? É mais fácil amar aqueles que fazem parte da mesma família, do mesmo grupo. Amamos essas pessoas segundo as nossas emoções. Uma boa ilustração para isso seria lembrarmos e sermos gratos, claro, por todos aqueles que doam sangue, pelos doadores de sangue, aqueles que, sem saber, deliberadamente doam para muita gente, né, para muitas pessoas, sem saber quem são essas pessoas, né? E a grande maioria dos que doam especificamente para ajudar a salvar e recuperar vida, né? Veja como isso faz sentido para Jesus, né? Depois que ele diz para aquele perito, faça isso e viverá, né? Na condução de Jesus, aquele perito, Jesus conduzindo ele na perspectiva de Jesus, né? Na perspectiva da graça, Jesus conduz o perito a fazer a próxima pergunta, que é aquela que estava ou que representava o conceito dele de amar a Deus, né? De amar o próximo como a si mesmo, ok? Ele pergunta como ou qual é ou quem é o meu próximo, ok? Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano, né? Que nós não
incluímos em nossa leitura, mas Jesus deu uma aula de como é que a gente ama a Deus amando o próximo, né? Na perspectiva do que ele fala do bom samaritano, né? Aquela atitude que é próprio de quem entendeu a graça de Jesus, que é próprio de quem sabe o que é graça, né? Jesus demonstrou ali que o próximo daquele homem que ele estava perguntando, né, e que já deveria saber, que já deveria ter compreensão, já que ele era perito na lei e sabia todas os textos, todas as menções ao amor ao próximo, e, portanto, não poderia formular o conceito que ele havia formulado do que era ou de quem era o seu próximo. Jesus demonstrou ali a todos que o próximo, na verdade, não tem a ver com a exclusividade que damos para algumas pessoas. O próximo não tem a ver com a prioridade que muitas vezes damos a nossas famílias, aos nossos amigos, aquelas pessoas que interagem conosco como nós interagimos com ela. Pelo contrário, Jesus deu uma aula de que o amor ao outro vai além das expectativas que nós temos dele, das expectativas que nós colocamos nele, e independe de quem ele é, independe da sua nacionalidade, independe da sua cor, independe da sua raça, né? Independe do sexo, independe da língua, independe se ele é do meu partido ou não, independe se ele pensa como eu ou não. O que Jesus faz é nos empurrar para o entendimento de como é que a gente ama a Deus na perspectiva de Deus, na perspectiva da palavra, na perspectiva da graça de Deus. Se não entendemos ainda, se você não entendeu, se nós não conseguimos entender ainda, amar o próximo é amar como Jesus amou. Jesus mesmo disse ou ampliou esse mandamento ao amor ao outro como a si mesmo, quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Se você diz que ama a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, saiba que esse amor, na prática, vai além daqueles seus familiares, vai além daqueles seus amigos, vai além daquelas pessoas que você gosta de conviver, as pessoas que estão nos teus grupos por afinidade, as pessoas que interagem com você da forma como você interage com ele, daquele que te devolve o presente que você deu para ele. Amar a Deus na perspectiva de Cristo e amar, por sua vez, o próximo na perspectiva de Cristo vai além disso. A prática desse amor se estende àqueles a quem você desprezaria, aquele que por acaso ou de repente é seu inimigo, se fez seu inimigo, aquele que nem sempre te respeita, aquele que nem sempre te considera, aquele que nem sempre te perdoa, aquele que nem sempre pensa como você, ok? Essa é a prática do amor de Deus, do amor a Deus, explicitado por Cristo, que Cristo está ensinando, que Cristo está colocando aqui em prática, que Cristo está dando ênfase. É isso que Ele quer que nós entendamos. Lembre-se, perseguimos amar 100% a Deus.
Amar 100% a Deus como resposta a tudo que Ele fez por nós ao nos dar Jesus. Então, persiga, insista, persista em amar a Deus como Jesus quer que você o ame, ok? Claro, precisamos então parar para refletir sobre algumas questões que ficam com relação a tudo isso que nós vimos, né? Uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é: amo a Deus acima de todas as coisas? Será que eu tenho dado prioridade a Deus? Será que eu tenho amado Ele acima de muitas questões que eu tenho colocado como importante para mim? Acima das minhas prioridades, daquilo que também é importante, mas que eu sei muito bem qual é a importância que Deus tem para mim? Será que eu respondo a isso também obedecendo os seus mandamentos? Uma outra pergunta: amo o meu próximo como a mim mesmo? Será que você tem amado mesmo, tem se importado? Será que você tem se colocado como Jesus, à disposição para amar mesmo, de fato, como Ele te amou? Será que você dá também a Ele prioridade? Ao caso dele, à questão dele, à luta dele, à dificuldade dele? Será que a alegria dele é a tua alegria? Será que as derrotas dele te faz chorar com ele? Te faz orar por ele? Uma outra questão também, e última, que fica para nós é: meu próximo é apenas quem vive comigo ou os meus amigos? Que conceito você tem de próximo? Os teus amigos apenas que são alvos do teu cuidado? Os teus parentes, são eles apenas com quem você se importa? Ou o teu conceito vai mais além? É um conceito bíblico, é um conceito que envolve a graça, que inclui pessoas, inclusive aquelas que não estão dispostas a andar com você, conosco. Espero que você medite nisso, espero que você coloque isso em prática, reflita sobre isso e coloque em prática o verdadeiro amor de Deus por todas as pessoas que precisam desse amor. Quero orar por você mais uma vez e pedir que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você a sua glória, que dê a você a sua graça. Senhor, muito obrigado. Te louvamos por teu amor, por tua bondade, por tua graça. Te louvamos pelo desafio da tua palavra, porque o Senhor nos ensina como te amar. Queremos te amar mesmo, como resposta, porque o Senhor nos deu Jesus. Muito obrigado por Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós queremos que a nossa vida, então, seja de fato vivida para perseguir esse amor. E queremos demonstrar isso, Senhor, como a tua palavra nos exorta, como Cristo ensinou aquele perito e tem ensinado a nós que o nosso amor é baseado nele, na graça dele. Nós baseamos a nossa vida no que Cristo fez por nós. Portanto, o nosso amor vai além dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, vai além das nossas emoções, em resposta àquilo que o Senhor fez por nós, e é porque nós entendemos, nós recebemos o desafio da Tua Palavra, em obediência à Tua Palavra. Nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Jesus te abençoe, te dê uma boa noite. O Evangelho vai com você, saiba disso. Reparta com aqueles que estão à sua volta e que Ele te dê a graça de ser ouvido, de ser influência, de fazer a diferença onde você estiver. Uma boa noite. Jesus te abençoe.